Olá pessoal, tudo bem? Muito prazer. Para quem não me conhece, eu sou o professor Giordano, de Geografia, e a nossa aula de hoje ela vai tratar sobre climatologia, um assunto muito importante e muito polêmico atualmente em nível mundial. Vamos ver algumas questões iniciais sobre o famoso efeito estufa. Vem comigo aqui. Então, pessoal, nós temos então um efeito estufa. Atualmente, existe uma polêmica mundial em volta disso. Qual é a grande questão? O efeito estufa ele foi importante? Ele é importante. Sem ele, nós não estaríamos aqui. O efeito estufa foi importante para estabilizar as condições climáticas na primeira camada atmosférica, a troposfera. Ok? Ou seja, hoje a temperatura média da Terra é em torno de 15 graus. Um pouco disso é em função deste efeito estufa. Só que o ser humano, ele está, de alguma maneira, modificando essas características atmosféricas. Assim, alguns pesquisadores acreditam, outros não. Ou seja, quando nós falamos de efeito estufa, a gente associa aquecimento global, um assunto que divide opiniões. A grande questão é nós vermos quais são os gases que contribuem para esse efeito estufa. São eles: o CO2. O CO2 ele pode ter a sua origem, por exemplo, nas indústrias. Nas indústrias e também no uso de veículos. Veículos que são o quê? Tem como a base do seu combustível a gasolina. Ou melhor, o petróleo. É ou não é? Então, veículos, indústrias. E também, pessoal, não podemos deixar de esquecer das queimadas. As queimadas. No Brasil, 70% da emissão de CO2 na atmosfera vem da onde? Das queimadas. Principalmente aonde essas queimadas? No centro-oeste do Brasil e no norte. Não que em outras regiões isso não aconteça, mas principalmente ali. A gente vai ver hoje que o centro-oeste, por exemplo, ele tem um clima onde existe o quê? Um inverno seco. E aí, claro, existe um período do ano que essas queimadas elas surgem naturalmente e que podem ser intensificadas pelo homem. Em função do quê? De uma prática agrícola muito antiga, de queimar, certo? A plantação, ou o que restou, para renová-la. Ou seja, essa prática ela é mais do que centenária e ainda hoje ela existe em nosso território. Ok? Um outro gás também que contribui para esse efeito estufa é o gás metano. O gás metano, pessoal, ele vem da onde? Principalmente da digestão alimentar da vaca, por exemplo. Né? Podemos dizer as suas flatulências. Isso mesmo, é isso que tu está pensando. Isso da vaca, a flatulência, essa digestão alimentar dela, que tem como consequência a emissão do metano. Dicas de passagem, tem um poder fortíssimo. E um outro gás que quase ninguém comenta e que é importante isso saber é o vapor d'água. O vapor d'água, vamos lembrar, ele faz parte do ciclo hidrológico, ou seja, quando ocorre a evaporação da água. Esta água que está sendo evaporada, o vapor d'água, né, até chegar a condensar-se, ele retém essas radiações e ele ajuda no efeito estufa. Ok? Uma coisa tem que saber, não são somente esses os 3 gases de efeito estufa, mas eles são um dos mais significativos, com destaque principalmente ao CO2 e ao metano. Ok? Então agora nós veremos os elementos e os fatores climáticos. Ó, surge aqui o meu apagador mágico, né? E vamos mostrar quais são, então. Primeiro, os elementos climáticos e depois os fatores climáticos. Vou ao apagador de novo, foi lá. Então, pessoal, vem comigo, olha lá. Elementos climáticos, ok? Elementos climáticos. Ó, pode pegar um papel aí e anotar. Pode anotar que isso é importante. Qual é a função básica dos elementos climáticos? Eles formam o clima. Quais são esses elementos? Vamos lá.
temperatura, pressão atmosférica, ó, pressão atmosférica, nós temos precipitação, nós temos então, pessoal, umidade, e por fim nós temos os ventos. O que é importante tu saber aqui? Quando nós falamos em elementos climáticos, é óbvio que o que mais se destaca é a temperatura. Vamos lembrar que a pressão atmosférica ela é máxima no nível do mar. E na medida que tu sobe a altitude, a pressão ela vai diminuindo. Por isso que quando um time brasileiro vai jogar futebol contra um time boliviano, na Cordilheira dos Andes, a 3, 4 mil metros de altitude, geralmente ele tem dificuldades. Por quê? Porque a resistência do ar é menor. Sendo assim, a bola ela é mais rápida, certo? Mas esses mesmos times, quando vêm aqui para o nível do mar, perdem de 4, 5 a 0, né? Olha lá então, precipitação. Vamos lembrar do seguinte, quais são as duas formas de precipitação? Sólida e líquida. Sólida é o quê? Granizo e neve. E líquida, a chuva. Orvalho e geada não são precipitações. Se formam no solo, ok? Cuidado com isso. Olha lá. E a umidade do ar, que vai ter a umidade relativa e a umidade absoluta, né? A umidade relativa depende das condições momentâneas do dia, certo? E os ventos podem ser os planetários ou ventos regionais, como, por exemplo, Laninha, El Niño e assim por diante. Certo, pessoal? Muita atenção nesses elementos climáticos, hein? Eles são extremamente importantes. Então agora nós veremos os outros, o quê? Outras questões importantes do clima, os fatores climáticos, certo? Eu vou pegar então agora o meu apagador mágico para vermos então os elementos, ou melhor, os fatores climáticos. Então, olha lá, fatores climáticos. Os fatores climáticos. Mais uma vez o apagador vai voar, olha lá, foi. Os fatores climáticos. Anotem mais uma vez. Qual é a função básica de um fator climático? Modificar o clima. Eles modificam o clima, ok? Quais são eles? Primeiro, latitude. E depois, altitude. Altitude. Temos também, não podemos esquecer, olha lá, das massas de ar. As massas de ar. Temos também uma questão muito importante chamada, olha lá, continentalidade, maritimidade, certo? E temos também, pessoal, as correntes, olha lá, as correntes oceânicas, assim como, em menor proporção, a vegetação. Eu quero que tu tenha atenção numa questão aqui. Observem bem, pessoal. Latitude. Quando eu falo esses fatores que modificam, não quer dizer que sempre na latitude 0 vai ser quente. Por quê? Se tu tem um lugar na linha do Equador, teoricamente ele vai ser quente. Porém, se tiver a 4 mil metros de altitude, ele vai ser influenciado. Certo? Uma questão importante, a altitude. A cada 100, 150 metros de altitude, tu tem a variação de 1 grau Celsius. Quando tu aumenta, por exemplo, 100, 150 metros, tu diminui a temperatura. Quando tu vai diminuir a altitude, tu aumenta a temperatura, certo? E as massas de ar, o quê? São as principais, um dos principais fatores de modificação das condições, o quê? Do tempo ao longo do inverno, por exemplo, no sul do Brasil. Outra questão, continentalidade e maritimidade. Continentalidade é o quê? E maritimidade, a proximidade ou não com o oceano. Lembrando, quanto mais ao interior de um continente, maiores são as diferenças de temperatura ao longo do ano.
Quanto mais próximo do oceano, menores são as variações de temperatura ao longo do ano. Ok? E óbvio, correntes oceânicas e a vegetação. Fique esperto nisso aqui, hein? Lembrando, não existe elemento e fator separado. Eles atuam juntos e integrados. E nessa junção, nessa integração, é que nós temos os climas dos diversos lugares do mundo. Ok, pessoal? Então agora, a gente vai ver uma questão bem didática, o quê? Dos climas brasileiros. Aqui nós temos os climas brasileiros. Vamos lembrar o seguinte. Aquela música famosa, eu moro aonde? Num país tropical. Ou seja, isso quer dizer o seguinte, o clima predominante no Brasil que nós temos é o quê? O tropical. Mas nós veremos que existem subdivisões desse clima tropical. Estão vendo essa cor verde? Indica o quê? O clima equatorial, certo? O clima equatorial. O que nós temos? Qual é que é a região predominante? A região norte, evidentemente, a região predominante. Nós temos o tropical típico, ou chamado de tropical semiúmido, né? Que seria essa parte, um amarelo mais escuro, que cobre parte do centro-oeste, também do nordeste, do sudeste, e observem bem, no norte também do país, onde seria Roraima. Perdão, onde seria Roraima, né? Outro, o tropical semiárido, que é esta parte azul escura que vocês estão vendo aqui. O tropical semiárido, pessoal, nada mais é do que o sertão brasileiro, certo? O sertão brasileiro. Nós temos este amarelo bem claro, o tropical de altitude. Olha lá, olha os fatores. A altitude aqui influenciando neste clima. Nós temos esse azul escuro, o tropical atlântico, nitidamente com uma influência do quê? Do Oceano Atlântico. E aí, claro, o subtropical, localizado principalmente onde? No sul do Brasil. Características importantes que tu deve saber de cada clima deles. Por exemplo, o equatorial, tu tem um bom volume de chuvas ao longo do ano. E tu não tem uma estação seca. Tu pode ter uma estação com número menor desse volume, mas tu nunca vai ter uma estação seca no equatorial. Vamos lembrar, a floresta amazônica está no clima equatorial. No tropical típico, né, ou tropical semiúmido, o que nós vamos ter, pessoal? Nós teremos sempre um verão chuvoso e um inverno seco. Vamos lembrar, Brasília, alguns lugares do Mato Grosso do Sul, na época de julho, agosto, possuem muitas queimadas, porque a vegetação está muito seca pela falta de chuvas. E as queimadas, nós vimos que é um dos principais fatores de emissão de CO2 aqui no Brasil. O tropical semiárido, como é que ele se caracteriza? Primeiro, por poucas chuvas, e elas são, quando ocorrem, concentradas e irregulares, mal distribuídas ao longo do ano. Nós temos o tropical de altitude, que possui um bom volume de chuvas, mas observem bem, as temperaturas são um pouco mais baixas. Por quê? Em função da altitude. O tropical atlântico, ele tem uma grande extensão latitudinal, do nordeste até o sudeste brasileiro. Uma questão importante aqui, nós temos lugares com um bom volume de chuvas e outros um pouco menos. Só para a gente destacar, aqui no sudeste brasileiro, onde nós temos Rio de Janeiro, São Paulo, no verão nós temos um aumento do número de chuvas. Tanto é, nesta região ocorrem seguidos deslizamentos de terra, como por exemplo o Morro do Bumba no Rio de Janeiro e outros lugares, certo? Vamos lembrar então, e por fim o subtropical, o clima mais frio do Brasil. Apresenta um inverno frio, certo? E tem chuvas, digamos, distribuídas ao longo do ano, certo? Então, pessoal, essas são as características essenciais do clima brasileiro, ok? E lembrando, equatorial, tropical e subtropical. Só que no tropical nós temos algumas divisões. Semiárido, de altitude e o atlântico. E o típico, o propriamente dito, ok? E outra questão importante. O tropical atlântico, por ter contato com o Oceano Atlântico, possui o quê? Muita umidade. Então ele pode ser chamado também de tropical úmido, ok? Tropical úmido seria o Atlântico. Ok, então é o seguinte, pessoal. Agora vem uma questão
muito importante também, que cai em vários vestibulares. O que é isso? O climograma. O climograma nada mais é do que dois valores. Um de temperatura e o outro de precipitação, certo? Isso aqui é um gráfico. E gráfico é fácil, por quê? Porque gráfico, pessoal, é só saber fazer a leitura dele, ok? Vamos ver o seguinte. Esta linha preta, ela indica a temperatura. Estas barras amarelas indicam a precipitação. Cuidado! A temperatura, ela sempre é um valor por mês. Observem que aqui estão os meses. Janeiro, fevereiro, março e assim por diante até dezembro. Por dia, tu pode pegar, por exemplo, 4 temperaturas e tirar uma média do dia. No outro dia, por exemplo, tu pode pegar mais tantas temperaturas e tirar uma média. Somadas a média de cada dia, o mês inteiro tem uma média. Então, temperatura é soma e divide. Tu tem um valor. Agora, precipitação não. Se choveu um pouco hoje, um pouco amanhã, tu vai somar estes valores. Então, quando tu olha aqui, por exemplo, isso aqui é o valor acumulado de chuvas no mês de janeiro. Esse aqui é o valor acumulado de chuvas no mês de fevereiro. E assim por diante. E essa linha preta é a média. Ó, em janeiro, média 25 graus. Em fevereiro, ficou um pouco abaixo disso, certo? Essa é a lógica. Então, tu analisa a linha de temperatura e as barras que indicam precipitação. Vamos ver esse caso aqui com 2 climas bem distintos no Brasil. Observe um clima subtropical, cidade de São Gabriel, certo? No Pampa Gaúcho. Nós podemos perceber que esta linha ela faz uma grande inclinação para baixo, ou seja, entre junho, julho e agosto, e uma parte de setembro, nós temos o quê? O inverno gaúcho. E no inverno, as temperaturas caem para médias de 14, 13 graus. Já no verão, indo para o verão, as temperaturas aumentam. Então, o clima subtropical ele é o quê? Verão quente, inverno frio, ok? E com uma quantidade regular, se a gente for comparar, de chuvas ao longo dos meses do ano. Ok? Agora, vamos ver o outro caso. Olha lá. Nós temos, então, o clima equatorial. Cidade de Guapés, no estado do Amazonas. Observem que o volume de chuvas é muito superior ao do clima subtropical. E podem perceber que, na medida que te aproxima de julho, agosto, setembro, este volume diminui um pouco, certo? Mas podemos dizer que, ainda assim, este pouco que diminui ainda torna-se uma grande quantidade. E uma questão interessante. Observem que a temperatura, pessoal, ela varia de 25 graus para 26 e 24. Ou seja, a variação de temperatura ao longo do ano, ela é praticamente o quê? Inexistente. É de apenas 2 graus. E a variação de temperatura aqui no subtropical é de 25 para 13, ou seja, 12 graus. Essa é a grande questão. Lembrando, o clima equatorial, ele está mais próximo da linha do Equador. Ele tem uma menor variação térmica. Já no subtropical, por que subtropical? Porque está a sul do Trópico de Capricórnio. Portanto, as oscilações térmicas serão mais significativas. Certo, pessoal? Então, na nossa aula de hoje, nós vimos questões muito importantes da climatologia. Efeito estufa, elementos e fatores climáticos, o clima brasileiro e o climograma. A partir de agora, qualquer exercício que cair disso aqui, tu não vai errar, porque é só interpretar. Certo, pessoal? Então tá, por hoje era isso. Um abraço a todos e até a nossa próxima aula. Siga o aulalivre.net nas redes sociais e fique por dentro de tudo o que acontece em nossos cursos. YouTube, Twitter e Facebook. aulalivre.net, seu portal de cursos grátis.